Olha aí, pessoal, a situação em Cuba continua cada vez pior em meio num cenário de empobrecimento constante da população, grave crise econômica, a população extremamente revoltada com o governo, com a ditadura comunista apoiada pelo Lula, que condena a população de lá a uma miséria profunda há décadas. Nesse cenário todo, o governo começa a recrudescer a perseguição contra os seus opositores, agora ameaçando de morte quem protestar contra a ditadura comunista que governa a ilha com mãos de ferro aí há muito tempo, né? E essa galera aqui, volta a dizer, são amigos do Lula, é esse pessoal que o Lula apoia. Vamos conversar sobre esse tema aqui, ver como é que tá a situação lá em Cuba, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, realmente a situação econômica lá em Cuba está terrível, né? Pobreza está aumentando, está faltando itens básicos como medicamentos, alimentos também, né? Corte de energia, racionamento, porque está faltando energia elétrica, eles não conseguem prover a energia elétrica necessária para uma ilha que não tem praticamente nada, né? Um negócio que está parado no tempo há décadas aí e tudo mais, né? Obviamente problemas inflacionários, enfim, o povo está muito revoltado com essa situação e nos últimos anos o número de protestos tem aumentado bastante e ameaçam voltar agora porque a situação está cada vez pior por lá, né? O país já estava numa espiral descendente de problemas, veio a pandemia, acabou de destruir tudo que ainda existia no país, e essa é a verdade, o país não se recuperou mais depois disso, né? E as pessoas estão terrivelmente revoltadas, né? E é por conta disso, desse cenário, que o governo autoritário, ditatorial, comunista da ilha, dos amiguinhos lá do Lula, né? Que o Lula fez questão de visitar quando esteve em Cuba no ano passado, esse pessoal, recentemente, poucos dias atrás, fizeram um pronunciamento oficial do governo para ameaçar de morte as pessoas que protestassem aí contra o governo, né? Os protestos são chamados de ilegais, né? Olha só, né? Foram altos funcionários aqui do Ministério do Interior e da Justiça lá comunista, né? Que alertaram sobre as consequências que podem recair sobre quem participar desses protestos contra o governo aqui, né? Então aqui o Otto Molina Rodrigues, que é o presidente da Câmara Criminal do Supremo Tribunal Popular, falou que isso é crime de sedição, né? Utilizado para fins políticos na ilha. Seria um crime aqui com intenção de subverter a ordem, subverter o nosso Estado de Direito e a justiça social para que eles possam cumprir os seus objetivos de colonizar o nosso país. É sempre o mesmo papo, a mesma coisa que o Nicolás Maduro está falando lá na Venezuela, a mesma desculpa de sempre para perseguir os seus opositores. Eles são imperialistas, estão ligados com interesses estrangeiros para controlar e dominar o nosso país. Essa baboseira de sempre aí, né? E esse crime aqui, né, suposto crime de sedição, o artigo 121 do Código Penal lá de Cuba, inclui penas de 10 a 30 anos de prisão, ou então prisão perpétua, ou ainda pena de morte, né? Olha que coisa absurda. E aí, esse camarada aqui, esse Otto Molina, explicou em que situações isso poderia acontecer, né? Se o crime for cometido em situações excepcionais, de catástrofe ou que afete a segurança do Estado, ou durante grave perturbação da ordem pública ou em zona militar com utilização de armas ou exercício de violência, então nesse caso será aplicada a pena de morte. Então veja que são muitas possibilidades e acaba sendo tudo muito vago, né? Quando realmente que pode acontecer, quando que não pode, quando que isso aí vai ser usado contra os cidadãos, quando que não vai. E ainda, 10 anos de prisão, pô, tá aparecendo um 8 de janeiro aqui no Brasil, né, protestar contra o governo, vai dar cadeia aí por longos anos seguidos, né, uma coisa assim absurda. Estiveram presentes também nesse programa, aí, nessa apresentação estatal formal para ameaçar a população, o coronel Hugo Morales Carel, né, que é o segundo chefe da Direção-Geral da Polícia Nacional Revolucionária, e Beatriz de la Penha, que é chefe do Departamento de Investigação da Diretoria de Processo Penal da Procuradoria-Geral da República. Olha, esse pessoal gosta de uns cargos muito grandes, pomposos, né, com um nome enorme, gigantesco. Uma coisa absurda aí, né? Então, em março, os cidadãos protestaram lá no leste do país, não foi em Havana, foi em outra localidade, mas
Sempre assim, alguém puxa o bonde dos protestos e isso sempre se alastra pelo país, e é por isso que o governo cubano está tão preocupado que a coisa possa realmente ganhar proporções maiores, atingir a capital, Havana. Tá todo mundo sofrendo bastante, a crise é generalizada, não é localizada, então em qualquer parte do país pode surgir algo desse sentido aí e tudo mais, né? Então, ONGs que estão acompanhando a situação disseram que nesses eventos, né, que aconteceram lá nos dias 17 e 18 de março, eventos pacíficos, manifestações pacíficas, pedindo aí por comida, por mais liberdade, coisas básicas, né? Parece que 38 pessoas foram detidas pelo governo por ocasião desses protestos pacíficos, né? E apenas 4 dessas pessoas foram libertadas até o momento. O resto do pessoal está encarcerado, sabe-se lá por qual motivo, sabe-se lá em que condições, né? Uma coisa completamente absurda. E algumas organizações, aliás, essa organização diz o seguinte, que os números talvez sejam ainda maiores, porque não tem como você ter informações precisas. Isso são dados oficiais aqui do governo e são bastante questionáveis, portanto, né? Então, lá em 2021 ocorreram manifestações também, 225 pessoas foram condenadas por esse crime de sedição, 222 já foram condenadas na época lá, né? Foram processados 225, 222 pelo menos já foram condenados, ou seja, praticamente todo mundo acabou sendo condenado por isso aí, né? Então é claro que a desculpa é que esse pessoal formam grupos terroristas patrocinados pelos Estados Unidos, é o imperialismo para tirar ali a soberania de Cuba e tudo mais, né? Querem criar um clima de violência para deslegitimar o governo. O governo não tem legitimidade nenhuma, um país completamente antidemocrático, autocrático, violento pra um caramba contra a população, viola direitos humanos de forma considerável e de forma recorrente, né? E obviamente a intenção do governo nessa história é intimidar a população, botar medo por meio da força, por meio da violência. Acontece com todo governo ditatorial. Chega no momento, né? Primeiro ele se estabelece pela força, é claro, mas não dá para ser assim sempre. Então ele começa a dar algumas benesses, algumas coisas, usar de propaganda para tentar convencer a população. Pode ser que isso dê certo durante algum tempo, igual deu em Cuba no começo, porque tinha o apoio da União Soviética e tudo mais. Depois a coisa começa a desandar, porque sempre caminha nesse sentido. E aí o regime ditatorial tem que recorrer à violência para se manter no poder. Quando isso acontece, quando se chega ao estágio da violência, é porque o regime já está extremamente enfraquecido e não tem mais outro método a recorrer que não seja partir para a violência, realmente para a agressão, ameaçar os cidadãos, inclusive de morte, de encarceramento e qualquer coisa do tipo aí e tudo mais, fora outras ameaças tácitas, veladas, né? O cara que é contra o regime fica sem recursos, porque o governo detém tudo, então o cara não recebe rações aí do governo, né? Acaba ficando mais prejudicado nessas histórias aí, nessas situações e tudo mais, né? Então, o pessoal falou que as organizações, né, condenam tudo isso aí, é claro, mas não tem muito o que fazer. Não adianta nada condenar um governo que é autoritário por natureza, que não nega isso para ninguém. O regime cubano realmente está totalmente ligado a esse seu passado, inclusive de grave repercussão, né? Pena de morte aí, é uma coisa que não existia em Cuba na época da Revolução de 59, tinha sido abolida lá em 1940, mas Fidel Castro voltou com tudo e estima-se aí que mais de 4 mil pessoas, quase 5 mil pessoas perderam a vida no início da Revolução logo de cara por execuções sumárias, né? Então, supostamente desde 2000 a pena de morte estava suspensa em Cuba, só que Fidel Castro não estava nem aí. Em 2003 ele ordenou a condenação e execução aí em uma semana apenas de jovens que tentaram aí fugir lá para os Estados Unidos e tudo mais, foram condenados, outras pessoas foram presas nessa circunstância aí e tudo mais, né? Então, foi um período de grave perseguição às pessoas, o governo já estava enfraquecido naquela época, está muito mais neste momento. Então é muito triste ver essa situação, são os estertores de um governo decadente, é claro, partindo sempre para cada vez mais violência para tentar se manter no poder, mas o povo cubano sofre muito nessas circunstâncias, não tem o que se dizer, não tem o que se questionar
nesse caso, né? O que nós podemos e devemos sempre lembrar é que este governo é apoiado pelo Lula, é apoiado pelo PT, faz parte lá da turminha do Foro de São Paulo. É isso aqui que o Lula gostaria de colocar no Brasil, estabelecer no Brasil, assim como ele gostaria de estabelecer o chavismo no Brasil. Ou o castrismo ou o chavismo para o Lula estava de bom tamanho. Esse pessoal da esquerda brasileira, eles não defendem democracia, não defendem liberdade. Eles defendem a ditadura de esquerda, é claro, com eles no poder naturalmente, né? Eles não estão surpresos com isso aqui, é o natural, é o comum, é o padrão, né? O absurdo é ter gente que se diga democrática, se diga defensora dos direitos humanos e defenda esse tipo de coisa ao mesmo tempo. Defender os dois realmente não dá. É uma baita de uma hipocrisia. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.